Cidade em Destaque. Pronto, na Cidade em Destaque já se encontra aqui em nosso estúdio o nosso amigo Ed, ele que é o conhecido como Ed da distribuidora. Ed, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Tribuna do Povo. Boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos os ouvintes, a você do centro, você que nos ouve dos bairros, do interior, você que nos ouve do distrito, e agradecer primeiro a Deus pela vida, saúde, o momento de estarmos aqui. E agradecer você também, Carlinhos, pela oportunidade de entrevista. O Ed, você hoje é presidente da UNIB. A UNIB é a Associação União dos Bairros. Hoje quer dizer que você representa todos os bairros de Prado. Sim. Como surgiu a ideia para a criação dessa associação? Ô Carlinhos, finalzinho do ano passado, entramos em uma chapa para representar aí uma associação, só que com o passar do tempo vimos que eu não estava presidente. Aí vimos que tiraríamos a minha chapa para a gente montar a nossa própria associação, para a gente estar correndo atrás de corresponder aí a população, da gente estar correndo atrás aí para estar ajudando nas necessidades do local. Qual o objetivo dessa associação? Por exemplo, bairro São Sebastião tem uma associação de moradores. Isso. Uma associação, se me falha a memória, seu Antônio Leal é o presidente. Uhum. Se não me falha a memória, o bairro Caminho do Mar também tinha uma tem uma associação. Como é que fica hoje? A sua associação tem outra representatividade ou faz assim o mesmo papel? Eu ainda não sentei para conversar com os representantes dessas associações, os presidentes, Mas assim, a gente busca correr atrás aí das necessidades, como eu te falei, E essa união, ela não limita que a gente tenha parceria com essas associações, não tem, Carlinhos? Então, assim, é uma união, na verdade. Se acaso tem um presidente que queira unir a gente para a gente estar crescendo mais ainda, representando aí a população. E esse é o nosso objetivo, de levar as necessidades dos locais, até, digamos assim, até a Câmara de Vereadores, até o Poder Executivo, porque tem algumas coisas, o prefeito vem fazendo um bom trabalho aí na nossa cidade, mas tem algumas coisas que ainda fica meio escondido. E aí a gente leva essas necessidades, que talvez também um tempo, talvez não esteja andando, talvez não tenha ninguém que leva essas necessidades, então o nosso objetivo é estar levando essas necessidades locais e algumas promessas também, que foi assim, promessa de campanha que seja executada, Então a gente faz essa união aí com as associações, com os moradores, com outros bairros novos que estão aí a desenvolver. Então esse é o objetivo. Você é um porta-voz desses bairros. Isso aí. Você vai lá, faz essa interlocução aí. Isso. Entre os bairros e o Poder Executivo. Isso aí. E também a Câmara, que a gente traz essa necessidade, leva até hoje, quem nos dá uma força é a Luciana da Luque Gás, Mandar um abraço todo especial para ela aí também. Ela tem esse interesse em pegar o nosso ofício, transformar ali em requerimento, em indicação, e tá levando para a mesa plenária para que seja em votação, para que seja aprovado por unanimidade. Aí e também às vezes a gente, em conversa com o Gilvan também, conversa com ele sobre as necessidades de alguns locais, Tenho que apresentar ele também alguns ofícios para correr atrás para ser executado. Então esse aí a gente leva até os locais, até os responsáveis para resolver os problemas dos locais, entendeu?
Ô Ed, esse é o papel importante que você está fazendo hoje, como cidadão pradense, né? Você tentou até na eleição passada, você brigou por uma cadeira da Câmara, mas não foi dessa vez. Isso, eu coloquei meu nome à disposição, né? A candidato a legislador, a vereador, já muito próximo do período eleitoral. Não vinha fazendo campanha, todas as minhas ações, né? Desde quando eu estava com a distribuidora também, desde adolescente, todas as minhas ações eram sem fins lucrativos, sem interesse político. Mas eu entrei por me comover na área da saúde, né? Que eu, assim, passei uma dificuldade com a minha mãe, né? Ela aconteceu um infarto, né? No qual saímos para tratar em Porto Seguro. Ela aconteceu de 5 UTIs, passou por cirurgia, né? E já saiu de Prado praticamente com óbito, né? Mas enquanto há vida, há esperança. Então, graças a Deus, minha mãe está em casa hoje, né, se recuperando, já está dando os passinhos, andando devagarzinho, né? Eu fazendo a fisioterapia também, né? E aí, graças a Deus, ela está melhor. Então, foi isso que me motivou a entrar na área política, né? Foi mais ou menos março, pensei em março de 2024, até outubro, 7 meses, né? Março de 2024 foi pouco tempo, né, para mim fazer essa articulação. Então, depois que eu cheguei de Porto, fui para Teixeira de Freitas e quase não tive tempo aqui, ficar muito dentro do hospital. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que me deram essa força de revezar comigo, né? Enquanto eu estava no hospital, tinha pessoas que revezavam comigo. A Lucivânia, Maria, Rose, a Camila. Agradecer essas pessoas aí por ter me ajudado nesses tempos aí, enquanto eu vinha fazer esse trabalho aqui na política. Mas foi pouco tempo, 267 votos. Foram votos expressos, pessoas que confiou em mim, falou, não, eu vou dar essa força, dar esse voto de confiança, porque já conhecia a minha pessoa. Beleza. E hoje você presta esse serviço visando o bem, né, o bem-estar da população, principalmente quem mora nas periferias, ou seja, nos bairros mais necessitados aqui da nossa cidade. Isso. Tem muitos locais, né, Carlinhos, que vêm enfrentando algumas dificuldades, né? Dificuldade no saneamento básico, dificuldade na iluminação pública, né, que está sendo questionado, né, nos grupos de WhatsApp. Sempre que a gente passa também, a gente vê à noite, né, vê muitos locais apagados, né, precisando dessa manutenção. Então tem muitos locais também que precisam do serviço de terraplanagem, né? Então tem muitas necessidades ainda para ser resolvido. Então aí, com parceria, né, de forma pacífica, de forma parceira, a gente leva essas necessidades para ser resolvidos aí e deixar a população satisfeita. Por exemplo, eu recebo aqui constantes reclamações da iluminação pública. Ontem uma moça me mandou áudio e imagens da Avenida Muritiba com a Rua Pará. Pernambuco também. Então, uma escuridão, o pessoal da Rua Orlando Vilas Boas, bairro Novo Tempo, pessoas que moram naquela área ali, Portelinha, já próximo lá ao Beira Rio, tem uns trechos ali escuros também que as pessoas estão reclamando. Ô Ed, tem um cidadão aqui que mandou ele fala para ele para dar uma olhada na manutenção das quadras. Isso, o esporte, né? Esporte. É importante. Essas quadras precisam de manutenção. Isso, precisa sim muito, porque o esporte, Carlinhos, ela é importante, o esporte, porque tira os jovens aí de outros caminhos, entendeu? E o esporte na nossa cidade é fundamental, né? Desde de adolescentes, né? Desde as crianças, adolescentes, até os adultos também, como tem a corrida do trabalhador, né? Tem muitos jovens, tem muitas associações dos bairros também que bate os babas, né? Tipo assim, as pessoas trabalham durante o dia e tem esse lazer
no período da noite ali, igual a quadra que estamos, a Rádio Prado fica ao lado da quadra São Sebastião. do São Sebastião. Então tem muitas associações aí, tem escolinha também que precisa dessa quadra, a quadra do São Brás também precisa dessa restauração, né, restauração geral, porque a quadra do São Brás ali, ela envolve muitas crianças ali, adolescentes dos bairros, Portal do Prado, Portelinha, Alameda do Atlântico, né, de maneira carinhosa é conhecido como Portelinha, São Brás. Então precisa dessa restauração nas quadras do nosso município, é muito importante. Com certeza. Eu fico muito triste, não é a primeira vez que eu falo dessa minha tristeza, com a quadra ali ao lado da creche, né? Na verdade fica no bairro Alameda do Atlântico, aquela quadra ali. Entre São Brás, Portal e Alameda do Atlântico. Uma quadra importantíssima. Você pega a extensão do bairro Alameda do Atlântico, quantos jovens, quantas crianças, adolescentes estão ali. A gente sabe do índice que é alto de vulnerabilidade, mas a gente vê uma quadra daquela tão importante praticamente abandonada. Então, como a gente pautou, né, e essa necessidade da quadra, e já foi aprovado, né, por alguns vereadores, não foi só um, foi aprovado por unanimidade. O vereador João Vitor Cajaí levou esse requerimento até a Câmara para ser aprovado, já faz algumas semanas. A vereadora Luciana também, né, levou esse requerimento. Então, todos sabem dessa necessidade. Não só quem está na área do esporte, nem só quem vai ali jogar o seu futsal, né, na quadra, mas também quem passa. É nítido, né, essa visão aí que precisa dessas manutenções nas quadras poliesportivas do nosso município. Eu acho que além de fazer uma manutenção, de pedir uma reforma, tem que pensar também como vai administrar aquele espaço, né? Tem que ter alguém que possa administrar com responsabilidade para não ficar entregue, né? Zelar, mais uma vez, cuidar, né? Zelar, porque eu já acompanhei outras reformas que aconteceram naquela quadra, por exemplo, ali da Portelinha, de reforma dos banheiros. Aí, passando alguns meses, eu fui lá e vi tudo quebrado. Ato de vandalismo. Vandalismo. Ao invés de alguns moradores preservar, cuidar, ajudar o esporte, degrada ali a área que é uma área de lazer. Entendeu? Pronto. Ed, tem mais uma manifestação aqui. Ed, o melhor para a população. Esse aqui é o Cleidson Santos Júnior, não sei quem é. Cleidson, aquele abraço. E olha, você está andando muito, sem dúvida. Bairro Caminho do Mar, como é que está a iluminação pública? Recentemente foi implantado a rede elétrica. A rede elétrica ali, e a iluminação pública é de responsabilidade do município. Como está hoje? Tem necessidade ali, Carlinhos, hoje o setor de iluminação pública está sobre a responsabilidade da Secretaria de Obras. Então, assim, a gente pede até que colega, né, uma excelente pessoa para mim, o secretário de Obras Paulo Monte, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu ouvi por alto que é Robinho que está à frente aí agora, né? Então o Zibinho vinha fazendo excelente trabalho, aquele abraço também para o Zibinho, né? E então a gente pede aí esse zelo também pela iluminação pública do bairro Caminho do Mar. Tem uma necessidade também no bairro Jucuruçu, né, que está apagado. Então a gente pede assim que o responsável, junto ao fiscal, ele faz essa visita, principalmente o período noturno, né? Tem algumas ruas também da Basevi, no final, principalmente próximo à praia, próximo ali à FIT, né, que está apagado também. O bairro Caminho do Mar tem essa necessidade. O final do São Brás, como você pautou aí algumas ruas, né, que é a Muritiba, Pernambuco, Rua Pará, toda a extensão ali do bairro Caminho do Mar junto ao Bela Vista. Então precisa aí do responsável fazer essa fiscalização, principalmente no período noturno, está anotando aí a sua agenda, as necessidades do local. Ed, mais alguma coisa
que você já conseguiu nesse primeiro, nesse início de atividade como representante dos bairros? Sim. Posso estar citando? Algumas necessidades também era referente à limpeza pública, né? Uhum. A gente via alguns locais com essa extrema necessidade, né? Que alguns moradores, por horário que não batia junto à coleta, né? Conseguimos rota também para os carros da coleta estar passando, né? Locais que não tinha essa rota, conseguimos caçamba fixa, né? Conseguimos aqui na Avenida José Isidório, bairro Portal do Prado. Então tem muitos locais que a gente vê essa necessidade, a gente está levando para lá o conjunto Antônio Barreto, a gente conseguiu uma rota lá que não passava, esse lixo era jogado ali nos lotes, ali no loteamento da extensão ali. Então é importante, né, que preserve o meio ambiente e conseguimos. Eu não estou falando que foi através de mim que conseguimos, foi através da cobrança da população, das necessidades da UBS 11 também, como você falou aí do novo PAC do governo federal, uhum. Entendeu? Foram mais, vai ser mais de 20 mil obras, né, entregues pelo novo PAC. Então a gente, desde o início da minha, como você falou também, que eu fui um candidato na eleição passada, né, no lançamento da minha candidatura eu falei com o prefeito Gilvan, né, que as necessidades locais, ele vem fazendo um excelente trabalho aí, entregou a Praça da Matriz, entregou o cais, vai entregar a ponte aí, a nova ponte e algumas outras obras que está acontecendo e vem acontecer. Então foi uma necessidade que eu falei, né? Algumas necessidades, falei também da necessidade de drenagem dos bairros, falei com ele também que, eu falei, né, para todos ali, uhum. tínhamos quase 200 pessoas no lançamento da minha candidatura, que foi se eu não me engano, foi junho do ano passado, e aí a gente vem cobrando essa unidade lá que fiz uma visita técnica, interna e externa na unidade, uhum. Então teve as pessoas, né, aplaudindo, outros falando da necessidade, e chegava na nossa associação muitas pessoas com essa queixa, né, uhum. Que era uma restauração no teto, melhorias aí para uma recepção, uma área externa para os pacientes, né, uhum. Tá chegando ali, né, no seu horário ali para esperar, aguardar o seu horário de atendimento, né? Então foi uma necessidade, foi uma lista grande, né? Então ali a unidade também sofreu ali quando teve o período aí do alagamento. A unidade sofreu esse impacto aí. Então quem pode solicitar esse investimento, né, são os prefeitos e os governadores, né, para solicitar essa verba do novo PAC. Então o prefeito Gilvan, ele buscou, né, e aí teve essa resposta para a população devido, né, às necessidades, sabendo ali das necessidades que vinha enfrentando, né, colocamos nas redes sociais também as necessidades, e aí está indo essa obra para o bairro Portal do Prado, Jucuruçu, Alameda do Atlântico, Grenville e Gardenville. E tem mais algumas coisas também que a gente consegue, né? A gente vê a necessidade ali, às vezes, de um patrulhamento na Basevi, um patrulhamento em algumas ruas, né? E aí a gente sempre está levando também para... Sei que é um início aí, a gente tem muita coisa pela frente, é um início aí da associação, é o início do novo mandato também, uhum. E a gente espera aí que essas necessidades da população sejam atendidas. Tem coisas, que são... Por exemplo, tem coisa que você faz hoje e só precisa refazer daqui a 5 anos, 10 anos. Mas tem tipo assim, limpeza pública, manutenção, reposição de lâmpadas, manutenção em obras públicas, né, principalmente postos de saúde, escolas, isso o governo tem que estar sempre atento, né? Tem que estar sempre atento. E o povo reclama mesmo. Quando está ruim, o povo reclama. Reclama. Às vezes, assim, vai uma unidade ali que vai representar a população do bairro Portal do Prado, Jucuruçu, Grenville, Gardenville e Alameda do Atlântico.
mas às vezes cá tem uma necessidade na UBS 3, né, na UBS 9. Então é assim, então essas, às vezes não indo para aquele local uma nova UBS, né, mas pode estar fazendo ali a manutenção geral. Né, tem que, né, eu acho assim que os responsáveis, né, tem que ajudar muito a gestão, né? Um exemplo, o secretário, ele também tem que fazer as visitas, né? As visitas técnicas, os fiscais também, ele tem que estar rodando, fazendo as visitas para que eles tenham essa visão das necessidades da população. Um exemplo, o secretário de obras, ele tem que fazer uma visita assim no Bela Vista, que lá precisa de uma terraplanagem. Passei também ali no Grenville. Não estou falando que ele não esteja fazendo essas visitas, né? Mas ali, às vezes, uma manutenção ali de uma terraplanagem, eu vi que é uma necessidade ali da população do bairro Grenville e do Bela Vista. Então, às vezes ali, jogar umas caçambas de barro, né? Passar a patrol ali, já ajuda bastante a população. Eu fui né, na Páscoa, a gente foi fazer uma brincadeira ali com as crianças, que sempre a gente vem fazendo, né, desde da distribuidora, como eu falei, desde adolescente, eu gosto de mover essas ações. Então, eu passando do bairro Portal, indo para a Alameda do Atlântico, passei por dentro do Grenville. Eu vi ali que tem 2 ruas de sem necessidades que está na areia mesmo. Não tinha como passar com o carro ali porque ia atolar. Então dei a volta por uma rua que corta uma esquina. Então ali a gente vê, né, que é uma extrema necessidade da população. Ed, o nosso horário já está praticamente estourado. Eu quero te agradecer e dizer que esse microfone vai estar à sua disposição para quando você quiser voltar aqui. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu agradeço muito, né, pela oportunidade que tem dado a mim, a minha pessoa e a nossa associação, a UNIB, né, nesse momento aqui de entrevista. Agradeço muito de representar a população e vou estar aqui mais vezes, como você fez esse convite, né, vou estar fazendo a visita nos locais e tem algumas coisas aqui, tem algumas necessidades aqui que foi anotadas. Então a gente mostrar à população que a gente está correndo atrás, né? E quem está nos ouvindo aí, né, os responsáveis, que dê essa força aí, como eu falei, de forma pacífica, de forma parceira, a gente leva essas necessidades para ser atendida, como a população nos representou, nos representa, a população precisa ter uma resposta para esses casos, entendeu? Então a gente pautou aqui em todo o corpo, né, da UNIB, a associação, ela tem 10 membros, né, que é o Conselho Fiscal, né, presidente, vice, secretários, entendeu? Então a gente anota as necessidades, tem uma reunião uma vez por mês. Então foi pautado aqui, só para encerrar, Carlinhos. Aí a gente vai falar aqui algumas necessidades de alguns locais. Né, a gente já falou sobre referente à iluminação pública, né, falamos dos locais também. Eu peço aqui também ao secretário de obras, Paulo Monte, né, que ele vê uma forma aí de estar atendendo aí voltar, né, o serviço de limpa-fossa para o serviço público de limpa-fossa, né, que talvez tenha um acompanhamento aí do Card Único, né, porque tem muitas famílias, Carlinhos, que vivem de um salário mínimo, né, às vezes sai do orçamento da família nem pagar um caminhão de limpa-fossa hoje ele custa em média de 400, 500 reais para limpar uma fossa. Então às vezes tem pessoas que tem famílias que não tem essas condições, não sabe o momento que a fossa vai encher, às vezes pega no momento de dificuldade. Então a gente pede aí que volte esse serviço. O serviço de terraplanagem, como eu falei, dos bairros, né, Grenville, Bela Vista e outros locais de ruas que ainda estão na areia, né, fazer esse serviço aí de terraplanagem. Termo de pavimentação dos bairros, principalmente o bairro Portal do Prado, que é um bairro que já são 25 anos de emancipação política, né? Um bairro, praticamente foi um dos primeiros bairros da história de Prado aí, né? 25 anos, né? Desses últimos bairros, foi um dos bairros que tem esse tempo aí da população. Então falta 5 ruas lá, a gente pede que termine essas 5 ruas, Rua Itamaraty, né, Travessa Europa, o final da Rua Europa, que é a Rua do UPA, né, tem Antenor Dias,
né, tem a rua Antônio Souza, a gente pede aí esse término de pavimentação das 5 ruas, tem o final da Avenida José Isidoro, que dá acesso ao Caminho do Mar, é uma rua antiga, né, é muito tempo de existência dessa rua, então foi até um certo ponto, até a Rua da Última Ponte, e dali para lá precisa dessa continuação da pavimentação, né. Drenagem nos bairros, é um projeto já do prefeito, a gente já vinha cobrando também essa necessidade, que passamos aí por uma dificuldade naquela que foi decretada até calamidade, né, em todo o município, né, em todo o Brasil, na verdade, né, Carlos? A chuva naquela época afetou praticamente uma grande parte aqui da região. E 2021-22 foi uma história aí. Então a gente pede aí que seja feito, né, realizada a drenagem dos bairros, né, principalmente do bairro Caminho do Mar, que passa em frente à Escola Luiz Eduardo, passa por a Rua da Rádio aqui, pega a Rua da Adventista ali, então é uma necessidade que a população precisa aí que seja resolvida. Ponto de ônibus, a gente solicitou aí um ponto de ônibus do bairro do Curuçu, vai chegar um período chuvoso aí, e as crianças têm cadeirante no ponto de ônibus lá no bairro do Curuçu, ponto de ônibus de transporte escolar, então a gente pede aí que seja adiantado o procedimento, aí já está lá no setor de compras, já foi passado pela Secretaria de Obras, passou pelo setor administrativo, está no setor de compras, a gente pede aí essa aceleração, que seja reconstruído o ponto de ônibus no bairro do Curuçu, né? Então, para finalizar aí, Carlinhos, agradeço aqui, né, a todos os ouvintes, né, a todas as pessoas que deixou esse tempo aí para nos ouvir, e agradeço você aí também pela oportunidade, e pode ter certeza que com o seu convite aí, voltaremos mais vezes à rádio. Com certeza, como eu te falei, quando quiser voltar, esta casa vai estar de portas abertas. Certinho, muito obrigado, cara. Falou, Edson, muito obrigado.